Fala, candidato, tudo beleza? Preparado para a aula de hoje? E o tema para o seu Enem 2017 é Orientação na Terra e Coordenadas Geográficas. Roda a vinheta. Bom, não há prova de geografia e de humanidades no Enem que não traga noções de cartografia, noções de uso de mapa e de orientação no espaço geográfico. E sua prova não vai ser diferente. Então nosso tema escolhido hoje envolve a orientação. Me orientar no espaço geográfico. É uma das habilidades que o Enem exige de você. Bora lá? Já te falaram, possivelmente, que você estava muito desorientado. Você está muito desorientado. Por que não te falo que você está muito desocidentado? Porque a noção é de buscar o Oriente. O termo vem disso. Buscar o Oriente é ir para o Oriente, ir para onde o Sol nasce, buscar a luz. Por exemplo, acompanhe essa imagem comigo aqui. Nessa figura, uma pessoa está buscando uma visualização. Você vê que de um lado você tem um Sol, a terra do Sol nascente, do outro lado a terra do Sol poente. Aqui representado, caso fosse uma prova, pelas estrelas, possivelmente as constelações. Naquele período das grandes navegações, aquela criatura aventureira que ia para o Oriente buscar as Índias, a China, se enriquecia. Portanto, ir para o Oriente era uma forma de enriquecer. É uma das explicações. Possivelmente já te falaram também que você estava muito desnorteado, mas ninguém te falou que você estava muito dessulado, porque não é habitual. Estar desnorteado para uma prova seria estar sem o norte. A ideia de que o norte é o certo e não o sul é o certo. Observemos agora essa charge de uma criaturinha muito comum nas provas, Mafalda, uma mocinha argentina. A professora dela, a Liberdade, coloca um mapa para dar uma aula e ela põe de cabeça para baixo. O norte para baixo, o sul para cima. E a Mafalda diz o seguinte: mas professora, você está colocando o mapa ao contrário. E a professora sabidamente responde: ao contrário de que, Mafalda? A Terra está no espaço e o espaço não tem nem em cima nem embaixo. A professora está corretíssima. Não há nada de errado com esse mapa. Ele simplesmente está com uma outra noção, uma outra visão. Em vez de uma visão nortista, como do Mercator, apresenta uma visão sulista, como a de Arno Peters. O sul para cima. Essa outra imagem, ela mostra apenas uma postura diferente, um outro ponto de vista. O sul em cima e o norte embaixo. Perceba também que ela te dá algumas noções de referência. Mas quais referências aparecem na imagem? Primeiro, a linha do Equador. Segundo, uma linha paralela ao Equador, ou seja, um paralelo que indica latitude. Perceba também que ele mostra qual a latitude. Uma coordenada geográfica de 34 graus sul e uma coordenada de 56 graus oeste, uma latitude e uma longitude. Também perceba a posição do Sol no lado leste e o lado escuro, representando o lado oeste. Quando falamos da habilidade de orientação geográfica no espaço, na Terra, você vai se basear na rosa dos ventos, a rosa de orientação. Então vem aqui comigo, como é que eu me posicionaria? Vou ficar de costas para você. Bom, olha o que acontece. O lado que o Sol nasce, via de regra, é o seu leste. O lado oposto é o oeste, à sua frente é norte, atrás de você é o sul. Compreendeu ou não? Essa noção de orientação, ela se baseia nos pontos cardeais. Cardeal vem de cardio, vem de coração, vem de principal. Norte, sul, leste e oeste. Veja aqui a rosa dos ventos, ou chamado rosa de orientação. Esses 4 pontos principais são os pontos cardeais. Se a prova te pede qualquer valor, qualquer referência entre os pontos cardeais, você vai ter então os pontos colaterais. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Se ele ainda quiser mais os pontos entre os cardeais, os pontos colaterais, chamamos de pontos subcolaterais. É fácil. Põe primeiro o ponto cardeal, seguido do ponto colateral. Entre Norte e Nordeste, Norte e Nordeste. É assim que faz. Beleza? 2 equipamentos muito cobrados e muito importantes para a história das navegações, da orientação no espaço geográfico, é a bússola e o astrolábio. A bússola, como nós sabemos, é um equipamento que é influenciado pelo magnetismo da Terra
e que a sua agulha aponta a parte vermelha para o norte magnético da Terra. O astrolábio é um equipamento que ele posiciona a linha do horizonte com abertura angular de acordo com as estrelas. Bruno, mas como é que o cara ia saber qual estrela dentre tantas estrelas no céu? Aí vem interessante. Olha, as constelações. As constelações são arranjos feitos com estrelas que constituem alguns desenhos, perceba algumas delas aqui, como as do zodíaco, Leão, Capricórnio, Gêmeos ou mesmo o Cruzeiro do Sul. E quando os navegantes sabiam identificar esses desenhos, usando o astrolábio e a bússola, tinham uma grande noção de orientação e navegação. Daí o grande sucesso, por exemplo, de portugueses e espanhóis. O homem sempre quis se orientar no espaço, se localizar e muitas vezes representar isso por meio dos mapas, por meio das cartas geográficas. Uma estranha, que para nós parece estranha hoje, é esse mapa do século 13 do livro dos Salmos, que mostra a noção da Terra, bem estranha. Acompanha comigo, vê se isso é realmente a Terra. Uma Terra plana, com bordas, perceba inclusive pessoas ao redor da Terra. Não se trata de uma Terra que representa com fidelidade o planeta. É um mapa simbólico de aspecto religioso. Perceba o que é o centro desse mapa. A cidade de Jerusalém, fundamental para o cristianismo. Mas é uma noção de uma terra lá no período medieval, lá no medievo. E isso cai, essa verdade cai com as grandes navegações. Dá uma olhada em algumas representações que eu tinha daquele período. Vê se tem lógica a ideia de que a Terra é plana e que tinha um abismo que os navegantes cairiam. Isso foi amplamente divulgado durante um tempo. Muitos críticos e autores escrevem que mesmo no período medieval já tinha noção muito clara que a Terra era redonda, era esférica, desde o período dos gregos e de romanos. 3 evidências podemos observar. Primeiro, se você olha para o céu, para o espaço sideral, e todos os astros eram esféricos, por que sua Terra seria plana? Primeira evidência. A segunda evidência, se um navio fosse deslocando no mar e a Terra fosse plana, tivesse um fim, ele sumiria de uma vez. Não, ele sumia primeiro o casco e depois sumia a vela. Portanto, ele fazia uma curvatura. Terceira evidência, quando se observava os eclipses, Sol, Terra, Lua, a sombra que a Terra produzia na Lua era de uma estrutura esférica, portanto a Terra não seria plana. Esse mapa que você vê agora é um portulano, já é uma outra noção de cartografia, já do século XV, século XVI. É um mapa que representa o globo terrestre, já no seu formato, de algo esférico, só que projetado na superfície plana. Percebam uma certa precisão no contorno dos continentes. O que eram os portulanos? Para sua prova. Eram cartas náuticas, cartas de navegação, e já com certo grau de precisão. Aliás, vale lembrar, navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não há precisão, navegar exige precisão. Certo? Mas qual, Bruno, é o instrumento que eu posso realmente me orientar, me localizar no espaço geográfico com certa precisão? As coordenadas geográficas. Esse sistema, você transforma a Terra numa espécie de um plano cartesiano, tendo então duas grandes linhas de referência, o Equador e o meridiano de Greenwich, e a partir delas você tem um plano cartesiano, não é? Você tem esquinas da Terra. Pegando um paralelo e um meridiano, eu vou poder posicionar qualquer fenômeno na Terra ou mesmo sua própria posição. Lembremos o seguinte, anota aí, a Terra não é perfeitamente esférica. O formato correto da Terra para a tua prova é que a Terra tem um formato geóide. Dá uma olhada aqui como a Terra é de verdade. Nessa visualização, a gente percebe uma Terra achatada em seus polos, abaulada na linha do Equador, ou seja, um pouquinho mais gordinha no Equador, e ela não é polida, ela tem irregularidades, ela tem imperfeições que são os relevos. Mas comumente, a Terra é representada em uma esfera perfeita. Vamos então às coordenadas geográficas, que é o formato mais fácil para me identificar na Terra, para me localizar e me orientar. É um sistema de linhas imaginárias, a partir de 2 linhas referenciais para as latitudes. O Equador, que divide a Terra em 2 grandes porções, norte ou boreal ou setentrional, sul
ou meridional ou austral. E esses posicionamentos vão de 0 grau na linha do Equador até o máximo 90 graus para norte ou para sul. Já as longitudes, eu tenho por referência o meridiano central de Greenwich. Essa linha também divide a Terra em duas porções: hemisfério leste ou oriental, hemisfério oeste ou ocidental, ou ainda, quem sabe, Terra do Sol nascente e a Terra do Sol poente. Os meridianos, diferentemente dos paralelos, que são círculos completos, então meridianos são semicírculos. E a sua continuidade na Terra chamamos de antimeridiano. O antimeridiano da linha de Greenwich chamamos de linha internacional de data, que nós veremos num outro momento para falarmos de fusos horários. Vamos ao exercício. Dá uma olhada nesse mapa aqui, o mapa mundi retangular. Qual é a coordenada geográfica desse ponto A? Está a 60 graus norte, é sua latitude. A sua longitude é quanto dista em graus da linha de Greenwich, portanto perceba, está a 120 graus oeste, correto? O ponto B então, 60 graus norte de latitude e a sua longitude 80 graus leste. Treine nos outros pontos. É isso aí, bichão! Essa foi a nossa aula de hoje. Estude, se dedique e o resultado logo virá. Até a próxima. Valeu! Também nós podemos chamar o hemisfério norte de hemisfério boreal ou hemisfério setentrional. Quase esqueci.